Hello, students! Hoje nós vamos estudar a parte 10 das 3.000 palavras mais importantes do inglês. Vamos então à primeira. Aqui dizemos area. Area significa área, tanto para falar de um espaço, uma localização, ou também de uma área de atuação. Bom, então, o exemplo diz: This is a quiet area. Então, esta é uma área tranquila, uma área reservada. Então, aqui teve a inversão. Quiet area. Vamos à próxima. Aqui nós temos o verbo argue, que significa argumentar, discutir. Temos a primeira frase. E temos aqui a frase: They often argue about money. Então, eles discutem frequentemente. Often argue. Geralmente, as palavras de frequência ficam antes do verbo, igual temos aqui. About money, sobre dinheiro. Next. Argument. Pode ser um argumento, mas também pode ser uma discussão. Vai depender da situação. Por exemplo, they had a big argument. Então, eles tiveram uma discussão grande, uma grande discussão. Observe também aqui no verbo que nós falamos had. É o passado do verbo have, né? O verbo ter. E na pronúncia, este A vai ficar com a boca mais aberta. É um som de E com a boca mais aberta. Porque se eu falar com a boca mais fechada, fica o mesmo som de cabeça. Head é cabeça. Had é do verbo ter. Aqui é tiveram. Vamos à próxima. Aqui temos o verbo arise, que é o verbo surgir, aparecer. Por exemplo, problems may arise later. Então, os problemas podem aparecer, podem surgir later, que é depois. Existem também outras formas para falar surgir. Por exemplo, a come up, né? Surgir, come up, que é um phrasal verb. Next. Arm. He broke his arm. Então, ele quebrou o braço. Geralmente, a sequência AR, esse A ele tem um som um pouco mais... É diferente de... Não é ar, é arm. A boca ela fica mais aberta. Assim como na palavra car, na palavra far. Então, é uma sequência que tem esse som específico. Next. Armed. Então, aqui não pronuncio o E para falar armado. Por exemplo, for example, the guard was armed. Veja que aqui é a mesma sequência. Esse AR, esse A é som de A. A boca ela fica mais solta. Guard. The guard was armed. Então, estava armado. Então, não pronuncia o E. Next. Arms, para falar braços. He opened. Então, não pronuncia o E. His arms to hug her. Então, ele abriu. He opened his arms to hug. Hug é o verbo abraçar. Às vezes, o to, que vem antes do verbo, vai ter a tradução para. E, nesse caso, ele é uma preposição. Sim. Mas, quando o to estiver entre dois verbos, ele é apenas um marcador de infinitivo. Então, ele não tem tradução. Vamos à próxima. E agora nós temos a palavra army. Observe que termina em Y, por isso enfatizamos um pouco mais, com som de I. He joined, não pronuncia o E, the army. Então ele se juntou, ele entrou para o exército. Next. Around significa em volta, ao redor, mas dependendo da situação também adaptamos o significado. Temos aqui um convite. Está começando com let's. Let's walk around the park. Né? Let's walk around the park. Então, vamos andar, vamos caminhar pelo parque. Outra dica de pronúncia é esse AL aqui ó, no meio da palavra. Geralmente, o A ele tem mais som de O. Então, fica o walk. O W tem som de U. Então, ó, o walk around the park. Aqui também tem aquela sequência do AR. Park. Next.
Arrange, do verbo arrumar, organizar. I will arrange a meeting. Então eu vou organizar uma reunião. Existem também outras palavras para dizer marcar aí para reunião. Pode ser schedule, set, organize. Então, são várias opções para falar marcar uma reunião, organizar. Arrangement significa um arranjo, uma organização. The arrangement is perfect. Então, o arranjo, a organização está perfect, né? Perfeito, perfeita. Arrest é do verbo prender. Então, veja, the police arrested him. Nesse caso, nós vamos ler o E, sim, porque o verbo termina em T. Lembra, em aulas anteriores, que o T, quando o verbo terminar em T ou D, né, tiver o som de T ou de D, nós vamos pronunciar o E do passado normalmente. Então fica arrested, arrested. E aqui o arrest ele é um noun, ele é um substantivo. Veja o exemplo. The arrest, então a prisão, happened, não pronuncia o E aqui, ó. Happened at night. Então aconteceu, ocorreu à noite. Arrival, então arrival é chegada. Her arrival, a chegada dela, was, foi, unexpected, então inesperada. Aqui sim pronuncia o E por causa do T. Unexpected, unexpected. Arrive é o verbo chegar. They arrived late. Então eles chegaram tarde. Não pronuncia o E aqui. Arrived. Art. Então veja a sequência do AR. Art. She studies art at university. Então ela estuda arte na universidade. Também poderia ser at the university ou in the university. Next. Article, para falar artigo. I read an article about health. Neste caso, o verbo está no passado, até porque temos aqui a tradução, li. No presente, a pronúncia é read. No passado, fala read, para a mesma palavra. An article, um artigo. Então, aqui posso até juntar. An article about health, sobre saúde. Artificial, or artificial. Temos o exemplo, this flower is artificial. Então, esta flor é artificial. E assim terminamos mais uma aula. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com algum amigo que precisa também aprender o inglês, melhorar o vocabulário, a pronúncia. E te vejo na próxima. Bons estudos. Bye, bye.